Eu vou te explicar qual que é a pior forma e qual que é a melhor forma de você fazer as suas petições pelo chat GPT nesse vídeo de hoje. Roda a vinheta aí. Salve, salve, meus amigos advogados, salve, salve, minhas amigas advogadas, sejam muito bem-vindos todos aqui a mais uma aula do professor Renato Baruffi na internet, o Prof. Renato. E aqui no meu canal você encontrará aulas sobre marketing jurídico, chat GPT ou qualquer outra inteligência artificial aplicada para a advocacia e principalmente prática trabalhista. Nesse vídeo de hoje, como eu falei para vocês, nós vamos falar sobre Chat GPT, mas não só Chat GPT, tá, gente? O que eu vou te explicar aqui nesse vídeo de hoje vale tanto para o Chat GPT, que é a inteligência artificial que eu mais gosto de utilizar, eu acho ela mais prática no dia a dia. Eu tenho tido excelentes resultados com ela, mas também qualquer outra inteligência artificial, tipo o Copilot da Microsoft, tipo o Cloud, tipo o DeepSeek, né, do chinês. Então, não importa, o raciocínio que eu preciso te explicar aqui é o mesmo. Então eu vou te explicar o que que você não vai fazer e depois vou te explicar o que que você vai fazer. Então eu vou compartilhar a tela e você vai prestar atenção aqui rapidinho que esse vídeo é simples, didático e direto, igual todos os vídeos que o professor tem aqui no canal do YouTube. Gente, o que que eu quero te explicar? Primeiro, começando já sem enrolação, a pior forma de você fazer qualquer coisa dentro de inteligência artificial. Se você não tem conhecimento, eu tenho outros vídeos explicando sobre inteligência artificial, mas aqui eu já vou direto ao ponto. O jeito que você se comunica com a inteligência artificial é através de comandos ou através de prompts, tá? O que seria o comando ou prompt se você não sabe nada de inteligência artificial? É isso daqui, ó. Quero que você crie o modelo, barará, barará. Isso aqui é o comando, isso aqui é o prompt. E qual que é exatamente a pior forma da gente começar, da gente utilizar a inteligência artificial para criar principalmente peças, seja trabalhista, qualquer área, ou contrato, né? Eu já vou te deixar aqui claro, essa aqui é a pior forma, tá? Por que que essa aqui é a pior forma? Veja o que que eu pedi para ele. Primeira conversa que eu tive, eu abri o chat GPT, né? E aqui, seja a versão paga, seja a versão gratuita, vai ser a mesma coisa. Eu escrevi para ele: quero que você crie um modelo de reclamação trabalhista pedindo horas extras, violação do intervalo, adicional noturno e integração do salário por fora. Beleza. Esse foi o comando que eu dei, tudo bem? E qual que é o problema desse comando? Vem aqui até o vídeo para mim. Gente, o problema desse comando é que ele é extremamente genérico. Ele não possui duas coisas importantíssimas dentro dos comandos que nós temos, né, sobre esse estudo de comandos dentro de inteligência artificial. Ele não possui contexto e ele não possui a forma com que eu quero que o chat GPT ou me responda ou se comporte. Então, se você simplesmente passa um prompt, um comando para ele genérico, muito provavelmente ele vai te dar uma resposta mais genérica. Às vezes ele até acerta, tá? Igual você vai ver aqui que não ficou tão ruim o que ele me passou aqui. Ele até que acertou. Mas, gente, você não pode se dar ao luxo de sempre utilizar comandos e prompts genéricos. Quanto mais genérico o seu comando for, mais genérico vai ser a peça ou o contrato que essa inteligência artificial ela vai te passar. E é aí que mora o problema, porque se for uma coisa muito genérica, às vezes isso não vai prestar para você, você não vai ter intenção, e aí você vai achar que inteligência artificial não é para você, advogado, o que é uma tremenda de uma bobeira, porque inteligência artificial ajuda muito dentro da nossa advocacia em qualquer área, tá? Em qualquer área. Então, sempre, tá? Sempre procure colocar nos seus comandos essa parte de contexto, né? E a parte que como você quer que o chat GPT ou a inteligência artificial se comporte. Veja aqui que eu vou mostrar a resposta para vocês. Vem aqui comigo. O que que ele passou, né? Então ele passou aqui, ó, seu nome, veja que é engraçado que ele coloca antes da peça, né? Seu nome, seu endereço, bairro, e ele vem ao juízo da comarca. Então aqui, por exemplo, ele já começa com uma situação que tecnicamente na área trabalhista não está correto, né? A utilização de comarca, quem me segue lá no Instagram sabe bastante que eu não pactuo, né? Digo que é tecnicamente incorreto colocar comarca em reclamação trabalhista ou em qualquer peça trabalhista. Aí ele vem com um preâmbulo aqui, tudo bem?
Ele fala da reclamação trabalhista e ele explica dos fatos, reclamante foi contratado, data do início, ok, ficou até um tópico legal aqui, o dos fatos dele. Aí ele vem explicando das horas extras, mas veja o tamanho, ó, o reclamante laborava além da jornada regular, cumprindo carga horária, com intervalo, sem que fosse remunerado as horas extras. Veja que ele não coloca nenhuma fundamentação legal, né? Ele não incluiu nenhum artigo aqui. Aí ele fala do intervalo, o reclamante sofria violação do intervalo, artigo 71, ok. Aí ele fala do adicional noturno, aqui ele coloca o artigo 73. E veja também, pessoal, que aqui nessa petição genérica que ele fez, ele não explica os pedidos dentro da causa de pedir. Algo que dentro da área trabalhista é importante para a gente, né? Eu sempre falo que a melhor petição que nós temos, tanto reclamação trabalhista quanto contestação, é a do fato que segue a regra fato, fundamento, pedido, né? Que é a regra do FAFU-P, que eu brinco com os meus alunos. Então, dentro do tópico, tem que ter uma narrativa de fato, tem que ter um fundamento e tem que ter um pedido. E veja que ele não coloca, né? Ele simplesmente explica. E aqui também ele faz a mesma coisa. E adicional noturno também, ó, o valor referente ao adicional noturno, nunca foi integrado ao pagamento do reclamante, ok. E ele fala da comissão por fora. Veja também que na comissão por fora ele não coloca nenhum artigo. E ele vem colocando os pedidos. Aqui no pedido, né, importante, ó, veja só, que ele pede o pagamento das horas extras com o adicional, papapá, com a devida correção, considerando a jornada de trabalho e ponto final. Veja que aqui dentro da área trabalhista é muito importante para nós os reflexos. E aqui ele não fez os pedidos dos reflexos, tá? Ele não fez. E muito porque você deu um comando genérico a ele. Ele vai pedir o intervalo, vai pedir o adicional noturno, vai pedir as comissões, os reajustes, ok, valor da causa colocou e ainda incluiu aqui alguns documentos para você anexar, certo? Agora vamos lá para você entender o que seria a melhor forma da gente fazer o pedido, fazer o comando dentro de qualquer inteligência artificial. Mas antes disso, claro, se esse vídeo já está te ajudando, não se esqueça de curtir o vídeo para que ele apareça para mais pessoas. Tem muito conteúdo gratuito aqui no canal do YouTube do Prof. Se inscreva no canal, porque também tem live toda quarta-feira. E ativa a notificação, porque normalmente eu posto vídeo aos domingos, mas pode acontecer também de eu postar outro dia da semana, e aí você vai ser notificado disso, certo? E agora o que nós vamos falar então? Vamos falar a melhor forma, qual que é o melhor jeito de você dar comandos para o ChatGPT. Tudo bem? Queridos, eu tenho um curso na internet sobre ChatGPT que se chama Modelos Infinitos. Dentro desse curso Modelos Infinitos, eu tenho um robô específico do ChatGPT que ele desenvolve prompts e comandos, certo? Então eu treinei ele para que ele dê comandos, ele gere comandos, gere prompts mais completos. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre esse curso, aqui na descrição do vídeo eu já vou deixar o link, o valor é bem irrisório, tá? E você vai aprender a fazer qualquer peça, seja trabalhista, previdenciária, qualquer área, você vai aprender a fazer investindo no valor de R$ 97,00, tudo bem? Então você clica aqui no link que tá aqui embaixo e vai conhecer lá o meu curso de modelos infinitos. E o que eu quero te explicar aqui? Olha só o comando completo que esse robô que eu treinei, ele deu para a gente fazer uma reclamação trabalhista. Vou compartilhar a tela aí com vocês. Vou pegar aqui, tá? Tá aqui, ó. Essa aqui é a peça mais completa. Gente, então olha o tamanho do comando, tá? Olha o tamanho do comando. Veja como ele tem contexto, tá? Veja como ele tem a forma com que o ChatGPT vai se portar e veja como ele vai dar tópicos melhor estruturados, né? Então ele vem aqui, ó. Isso aqui é o comando, tá, gente? Eu que fiz isso daqui, eu que criei o comando através de um robô e aí complementei com algumas informações. Então ele vem, ó, endereçamento e preâmbulo. O endereçamento da petição deve ser ao juízo, a petição não deve conter dos fatos, mas sim um tópico do contrato de trabalho. Neste tópico apresente função de vendedor, período de trabalho, valor do último salário, motivo da rescisão, e eu pus duas vezes, né? O motivo da rescisão tá aqui. Direitos violados, um tópico para cada um. Cria um tópico separado para cada direito violado, narrativa fática detalhada, descrever como se dava a violação do direito com base na jornada e na prática adotada pela empresa. Fatos importantes, aí eu escrevi aqui que ele ganhava R$ 1.500 por fora, que o trabalho era das 10 às 22, 23, 23 e 30, que ele tinha 30 a 40 minutos de intervalo
e jornada de 6 por 1 e era de uma loja no shopping. Fundamentação legal, pedi para ele colocar e falei que não precisava colocar jurisprudência, para ele nem gastar pensamento com isso. Coloquei que é para fazer os pedidos e os tópicos obrigatórios. Quais são os tópicos que eu coloquei aqui? Jornada excessiva, pedido de horas extras, violação do intra, adicional noturno, integração das comissões pagas por fora. Encerramento, aí ele colocou pedido, tá? E, inclusive, destacando os reflexos. Então, veja que aqui eu fiz especificamente, ó, não se esqueça dos reflexos. E aí ele deixou aqui, né, ele gerou, eu deixei, solicite também os documentos do contrato, cartão de ponto da empresa, que não tenha fornecido. Inclui o pedido de justiça gratuita e condenação ao pagamento do 791. Agora veja que ele vai dar a resposta, tá? É essa aqui que está transcrita aqui abaixo. Então, veja só, ao juízo da vara, do contrato de trabalho, e ele já vai específico, tá, gente? Veja que ele pulou o preâmbulo, mas eu já vou te ensinar como que você vai corrigir isso. Ele pulou o preâmbulo, mas vem, ó, do contrato de trabalho, tá? E o que eu quero aqui é que você veja, olha a diferença que nós temos do tópico que foi redigido com um comando completo ou com um comando correto para o tópico, né, simples quando eu passo um comando genérico. Então, olha só, tópico das horas extras no comando genérico e o tópico das horas extras aqui no comando completo, né? Então, veja, ele narra a jornada, ele coloca fundamento. Tudo bem que ele coloca aqui fundamento do interjornada, né? A gente sempre vai ter que analisar tudo que ele fez, mas o que eu quero te mostrar aqui é como você dar comandos mais específicos, você vai ter também respostas mais específicas e melhores. Então, olha só aqui, tudo certinho. E ele vai, inclusive, colocar os reflexos. Ó, pagamento das horas extras, considerando a jornada de 10 e 23 e 30, com o reflexo do FGTS, tá? Em papapá. Então, veja que ele já deixa aqui uma coisa muito mais completa. Aqui o ideal, né? Depois eu vou te explicar, mas a gente vai ter que fazer o refinamento. E já já eu te explico sobre refinamento. Então, intrajornada, mesma coisa, né? Agora aqui, ó, ele pôs reflexos do intrajornada. Então, é isso que eu falo que é importante você conhecer da legislação, porque você precisa arrumar aquilo que o ChatGPT fez de errado. Então, adicional noturno também, veja como ficou muito mais robusto a fundamentação e o nosso tópico. E as comissões estão aqui. Ele fez os pedidos, né? Veja que ele não colocou valor, porque eu não pedi. E aí a gente chega no que eu quero finalizar o vídeo aqui te explicando, que é o refinamento. Gente, o que é o refinamento? Você vai ver aquilo que ele fez de errado e pedir para ele corrigir, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, no pedido de horas extras, eu vou escrever assim, ó, vou copiar aqui e vou dizer: quero que você altere esse pedido para pagamento das horas extras laboradas após a 8ª diária e 44ª semanal. O resto mantenha. Vamos ver se ele vai dar, se ele vai conseguir. E ele vai fazer esse refinamento, tá? Aqui ele foi para a lousa, tá, pessoal? Que ele vai refazer tudo. Ele vai refazer tudo o contrato. Mas aqui ele tá refazendo, ó. Olha lá, ele tá indo direto no sistema e aqui ele fez. Mas aqui, ó, texto original, aí o alterado. Diante do exposto, requer o pagamento das horas extras laboráveis após a 8ª diária e 44ª semanal com reflexos, tá? Então, veja que já alterou. O que eu tô pedindo aqui? Então, por exemplo, veja que eu dei um comando específico, mas aqui eu ainda esqueci de uma questão, esqueci de colocar o adicional, né? Então, eu ainda posso melhorar. Ó, me esqueci que você também precisa colocar o adicional de 50% ou previsto em CCT. Acrescente isso na redação. Ver se ele vai abrir, se ele já vai dar direto aqui. Ele vai dar direto, eu vou fechar de novo e ele vai passar aqui. Olha lá. Aqui, ó. Deixa eu fechar de novo a lousa que ele abriu. Então, diante requer o pagamento das horas extras após a 44ª, com adicional de 50%.
ou superior previsto em convenção coletiva, tá? Então, pronto. Aí eu faço o refinamento. Então é isso que a gente vai fazer. O que eu faria se eu estivesse aqui fazendo uma peça processual? Eu teria que refinar isso daqui, teria que alterar a questão do intervalo entre a jornada, pedir para ele retirar, ou eu mesmo retirar, tá? E também colocar o preâmbulo. Agora entenda que, só finalizando aqui a aula, entenda que caso você já utilize várias vezes o ChatGPT, ele começa a se comportar com padrões e entendendo o que você faz, né? E aí ele já começa a dar respostas mais do jeito que te agrada. Então, quanto mais você utiliza, melhor são os padrões que ele também vai se utilizar. Combinado? Então, essa aqui era o nosso vídeo, é a nossa aula de hoje. Espero que tenha te ajudado. Não se esqueça, se ajudou, deixa a sua curtida e também compartilhe com seu colega que precisa saber como redigir e o que fazer e o que não fazer utilizando o ChatGPT para o nosso dia a dia na advocacia. Combinado? Dá uma olhada lá nos outros vídeos do canal. Eu te espero em uns próximos vídeos. Tchau, tchau e até a próxima.